passada a gente conheceu esta incrível coleção de caminhões Fenemé, que pertence ao Oswaldo Estrada. E como prometi, a gente vai contar um pouco hoje da história da Fábrica Nacional de Motores, que foi criada em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas, no início, Oswaldo, para fazer motores de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o financiamento da Fenemé, como da Companhia Siderúrgica Nacional, veio muito dos Estados Unidos, veio muito dinheiro dos Estados Unidos naquela época da guerra, né? Exatamente, que foi feito motores para equipar aviões. Só que acabou ficando a fábrica lá depois ao fim da guerra. E o que aconteceu também? A fábrica também fez máquinas de costura. Geladeira. O que precisava de motor fazia ali em Xerém. Exatamente. E uma coisa muito importante que é salientar, que as outras empresas automobilísticas que vieram para o Brasil se utilizaram também da Fenemé para fabricar peças dos outros caminhões. Isso... Porque o equipamento, o ferramental era muito bom, que a Fenemé tinha. Ferramental alemão, muito bom, comprado logo depois da guerra. A Fenemé começou a fabricar caminhões, isso na década de 50, não é isso? Começo da década. No começo da década de 50, caminhões licenciados pela Isotta Fraschini italiana, que logo depois fechou. Esses Fenemés Isotta Fraschini são mais raros ainda. Desses você não tem nenhum, né? Desse aí, infelizmente, não. E sobraram alguns aqui no Brasil? Não tenho esse conhecimento. Foram cerca de 200 apenas. Exatamente 200. Não. Agora, nessa coleção aqui, a gente tem um bom quadro, um bom panorama daquilo que a Fenemé fez ao longo desses anos todos. Não é isso, Oswaldo? Vamos começar pelo começo. O primeiro modelo, 1952. Modelo D9500. Eu tenho um D9500, só que está sendo restaurado. Que a gente vai mostrar quando estiver pronto. Com certeza, exatamente. Agora, a que se deve a fama da qualidade dos caminhões Fenemé? E essa característica muito forte de que desbravou o país, realmente? Era a resistência, né? Primeira coisa, e o material empregado. Material todo de primeira linha. Coisa que dificilmente você encontrava na época. Por exemplo, o bloco dele é todo de alumínio. A altíssima resistência. Então tudo isso aí fez dele um caminhão muito robusto. Né? Que aguentava qualquer trânsito. Aguentava qualquer trânsito. Num país que mal tinha estradas. Mal tinha estradas, mal tinham mecânicos também, né? Isso que é o mais importante. A Fenemé, que é lembrada por todo mundo como marca de caminhão, fabricou carro também. A partir de 1960, o famoso JK, não é isso? O famoso JK, 2000, 2150, né? E os últimos foram os 2300, os Alfas TI. Que já eram fabricados sob gestão da Fiat. E a gente até já mostrou um aqui no limite. JK nós estamos devendo, a gente vai mostrar ainda. Você tem ideia de quantos caminhões a Fenemé produziu no Brasil? Olha, teve ano que ela produziu 3.000 caminhões, 2.500, 1.500, né? Então, precisamente, eu não sei o que falar. Mas uma ordem de grandeza, coisa de quê? Uns 50 mil caminhões, 50 mil veículos, é mais ou menos com esse número que se trabalha. Com esse número que se trabalha. Porque da década de 50 você não tem essa informação exata de quantos caminhões foram fabricados. A Fenemé, ela foi dirigida por militares durante muito tempo, né? Até que ela fosse privatizada, digamos assim. Bom, pra gente dar uma passada na história, dessa bela história da Fenemé, da Fábrica Nacional de Motores, vamos usar os caminhões do Oswaldo, começando com esse amarelinho aqui, Oswaldo. Conta um pouco da história dele, o ano, o modelo, o que ele tem de especial. Bom, esse caminhão é 1967, ele é um caminhão turbinado, é Fenemé, motor Fenemé que a gente turbinou. E ele tem também um câmbio duplo, que a gente adaptou para que ele puxe mais, ande mais, né? Muito interessante esse caminhão. Caminhão rápido. É um caminhão rápido. Isso aí na estrada, ninguém encara. Esse aqui, esse segundo, esse verde já um pouco mais clássico, ano, modelo. Ele é um Fenemé, ele é um V12 68, o modelo dele é V12. Ele é 68, é um caminhão todo original. Esse caminhão é interessante, esse caminhão que era do Exército, e ele tem, em termos de quilometragem, em torno de 100 mil quilômetros. Pouquíssimo para caminhão. Muito pouco. E agora vamos para esse vermelho aqui, que a gente já falou um pouquinho dele, que é um caminhão já o mais novo da tua coleção, né? Esse é o caminhão mais novo, é um 76, né? Fenemé, também é um N3, tá certo? Bastante resistente. Chassis largo, que a gente chama, e muito resistente. Agora o prateado aqui,
ao lado desse N3, que é o primeiro da coleção do Oswaldo. Esse aqui tá até meio tunadinho, aqui, digamos, né? Fizeram aqui uns frisinhos, meteram um Fenemé aqui e tal, mas é um caminhão prateado, que não é comum, não é uma cor comum, mas os proprietários faziam essas coisas, né? Exato, né? Eu, como proprietário, fiz... Tem o direito de pintar em prata. Exatamente. Que ano que é esse? 65. 65, e alguma característica especial desse, além de ter sido o seu primeiro? Não, ele é um caminhão normal, é um chassi V5, que a gente chama V5, e totalmente original. Esse aqui, aliás, essa cor aqui, esse verde e branco, esse meio palmeirense aqui, tem algum nome essa cor também, não? Esse aí é um verde, verde Paraty, né, a cor desse caminhão. Esse caminhão ele tem uma característica muito interessante. É um caminhão praticamente de único dono, 1961, cabine Brasinca. O dono vive ainda, né, o senhor Ivo, lá de Guarapuava. E esse caminhão, o bacana desse caminhão é que ele trabalhou no transporte de madeira, chapa de madeira, entre Guarapuava e o Rio de Janeiro, durante muitos anos. Estima-se que esse caminhão tem em torno de 4 milhões de quilômetros rodados. 4 milhões? 4 milhões de quilômetros rodados. É claro que 4 milhões de quilômetros rodados é preciso fazer o motor algumas vezes, ou não? Esse motor, de tanto que foi utilizado, ele rompeu a lateral do bloco, de tanto a água passar. Gastou, então teve que botar um outro bloco. Bom, também 4 milhões, se alguém reclamasse, depois de 4 milhões de quilômetros rodados, que deu problema no motor. E agora o clássico verde seda. Que ano que é esse aqui? Esse caminhão é 65, e o interessante é que tem a nota fiscal desse caminhão de 1970, que ele foi comprado numa concessionária que comprou já o caminhão usado, porém tem a nota fiscal de 1970. Esse é 65, né? É 65, mas tem a nota fiscal de 1970 dele. E aqui, olha, a gente falou na semana passada, e sempre é bom a gente repetir, né? O farol deitado, né? Era assim que vocês chamavam, né? Vocês chamam, vocês fenemeiros. Exato, esse é um standard farol deitado. Esse é o caminhão madeireiro, farol em pé. Todo caminhão 58 Fenemé tem o farol, essa característica do farol em pé. E a cabine desse aí é Brasinca. Também feita aqui em São Caetano do Sul. Feita em São Caetano do Sul. Muito bem. E lá atrás, pra gente fechar com a coleção que conta a história da Fenemé, o que pra mim é o mais impressionante da turma, que é aquele basculante ali, porque pertenceu ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que participou efetivamente da construção de Brasília. Esse é um caminhão bem lento, não é, Oswaldo? 38 km por hora. Não dá mais do que isso. Mas era o suficiente para o trabalho que ele tinha de fazer. Sim, é carregar entulho, terra, pedra, né? Então na estrada, então onde não havia estrada ainda, né? E o do lado dele, aqui, que me parece ser um pouquinho mais antigo. Não, incrivelmente, essa cabine, esse caminhão é uma cabine Brasinca também, só que 1960. Então ela parece mais velha, mas mais novo. A característica dela é que ela é arrebitada, né? Ela não tem solda. Ah, verdade, a gente pode ver aqui, olha, pelos rebites todos. Aqui. Isso era alguma vantagem, Oswaldo? Fazer alguma diferença em relação às carrocerias com solda? Era mais maleável, né? Porque as estradas no Brasil não existiam asfalto praticamente, né? Então, com esse tipo de emprego desse material, você tinha uma resistência maior, né? Oswaldo, pra gente encerrar, o que significa manter uma coleção dessa? A história, né? Principalmente a história do país, do Brasil, né? Do que o brasileiro é capaz de fazer. Porque, queira ou não queira, essas cabines foram projetadas por brasileiros e estão aí de pé até hoje. E aí a gente conheceu a história da Fenemé, que é uma história espetacular, sem dúvida, que faz parte daquilo que o Brasil pôde construir na década de 50, quando o país não tinha estrada, quando o país não tinha automóveis sendo fabricados, e aí uma estatal, Fábrica Nacional de Motores, fez tudo isso aí que a gente conheceu.